Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. E é no Balanço do Banzeiro que a gente vai chegando por aqui para firmar as nossas raízes com você. Eu, Márcia Sadek, convido você a preparar sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco nesse balaio de informações. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaia. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida. Terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Muitos têm falado em mudanças climáticas, mas tu sabes o que é isso de fato? As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima no planeta. O verão acaba sendo mais intenso, com secas mais severas e temperaturas acima do normal, e o período chuvoso mais forte, com chuvas mais intensas e enchentes maiores. Tu talvez já tenhas percebido isso no dia a dia. Parece que tem um sol para cada um, ou que é chuva que não para mais. Então, isso são as mudanças climáticas. A mineração, por exemplo, é uma das principais indutoras das mudanças climáticas, além do desmatamento e das queimadas. E é sobre esses impactos que vamos conversar com o nosso primeiro convidado do podcast hoje, Ivo Poleto, assessor nacional do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Seja bem-vindo, Ivo. A gente tem visto alguns crimes ambientais irreparáveis causados por mineradoras, com o avanço cada vez mais frequente da mineração influenciando diretamente nas mudanças climáticas. Quais são os impactos da mineração nas mudanças climáticas e como ela também atinge as nossas vidas? Oi, Elmasa. Essa questão da mineração e sua relação com as mudanças climáticas é um tema desafiador. Você lembrou já que tem a contaminação do solo, dos córregos, dos rios e um verdadeiro envenenamento de águas. Agora, na verdade, eu queria começar essa minha participação com vocês citando Davi Yanomami. Ele, a partir da sabedoria do seu povo, ele avisou, dizendo, olha, o homem branco, com essa mania de cavocar a terra, de ir para dentro do ventre da mãe e retirar de lá o que ele considera riqueza, na verdade, ao extrair esses produtos e trazer aqui para fora, ele também está liberando um tipo de nuvem que vai se formando e que vai fechar o sol. E isso vai provocar a morte tanto do homem branco como a nossa, os indígenas. É claro que na imagem ele está falando de todo o fenômeno, de tudo o que está provocando o aquecimento do planeta. Na verdade, se dá na atmosfera, se dá nessa proteção que a mãe criou para poder proteger a vida no planeta. E aí, a mudança na estrutura da própria atmosfera tem a ver com o calor que aumenta e esse calor vai provocando as mudanças de todas as formas de clima que nós temos. E eu queria acrescentar dizendo o seguinte, que a mineração está ligada tanto ao aumento da derrubada de floresta, está ligada
a contaminação de solos, a contaminação de córregos, de rios e de águas de todo tipo, mas está também ligada à velocidade com que se vai fazendo a industrialização, isto é, a produção de todo tipo de bens que são depois vendidos. E isso provoca essa aceleração que é típica da civilização capitalista. Aí está presente o minério e, por outro lado, também aí se queima combustível que é fóssil e que joga mais lenha na fogueira, que vai esquentando o planeta. Então, a mineração precisa ser controlada. Ela não pode continuar do jeito que está. E, em particular, a mineração de produtos que são diretamente envenenadores nossos, como é o caso, inclusive, do urânio, e que é um dos produtos de mineração. Então, nós temos que, de fato, trabalhar para que a mineração seja controlada, assim como deve ser controlado o consumo, a produção de bens, ficar só naquilo que realmente é necessário, e no mais, temos que viver com mais simplicidade para poder voltar a relações equilibradas de convivência com a Mãe Terra. Um relatório publicado em fevereiro deste ano pela Organização das Nações Unidas, ONU, alerta que os impactos das mudanças climáticas estão sendo muito mais rápidos do que o previsto pelos cientistas, causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza. De acordo com a diretora da ONU, o risco atinge principalmente os povos indígenas e comunidades locais, o que ela chamou de injustiça climática. Maya Chouad, bióloga e consultora socioambiental, chega por aqui também para conversar com a gente. Maya, qual a relação de impacto da mineração com as mudanças climáticas e como isso tem afetado tanto a vida das populações tradicionais das beiras dos rios, como quem está na cidade? Olá, é o Masa Sadek. Olá, queridos ouvintes desse podcast. Agradeço nesse momento o convite, por estar participando desse podcast e desse tema tão importante, dessa relação da mineração com as mudanças climáticas. Então é um tema tão atual, principalmente a questão dos impactos da mineração na vida da população aqui da nossa região, tão afetada, tão visivelmente afetada. Inclusive esse tema ganhou destaque nacional e até mundial por conta dos impactos tão claros, tão visíveis que tem demonstrado na vida dessa população. Mas esses impactos visíveis são só a ponta do iceberg. Na verdade, os impactos são muito maiores, que a gente pode perceber tanto na vida de quem está se relacionando com esse rio, está retirando alimentos desse rio, mas também aqueles que estão dependendo da floresta, que tem seus territórios impactados, E de uma forma mais ampla ainda, nós todos, como humanidade, que vivemos num planeta que é a nossa casa comum, compartilhamos essa casa, todos nós, e além de nós, seres humanos, mas também os animais, as plantas que são impactados grandemente com essas alterações que são feitas pelo ser humano no ambiente, pelo homem, quando chega em um ambiente e de uma forma que ele impacta negativamente a vida desse ambiente todo. Então, enquanto humanidade, vivemos num momento de crise muito grande, a crise decorrente das mudanças climáticas de origem antrópica. Entre os impactos negativos que são causados, então, pelo ser humano, está a mineração que é utilizada em vários aspectos da vida cotidiana, Então, a gente utiliza os minerais para vários equipamentos, para várias utilidades que estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida.
mas nós temos que pensar que a mineração ela tem um efeito destrutivo permanente, né, nos ambientes onde ela é realizada e, inclusive, no desmatamento, né, que é um dos principais vilões, né, das mudanças climáticas. Então, a emissão, né, de CO2 para a atmosfera a partir da queima e do deflorestamento, né, da retirada da floresta para as atividades de mineração. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A voz dos povos da Amazônia, agora, direto da comunidade. Meu nome é Cileuza Barreto. Sou do município de Mogi dos Campos, estou na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também na presidência da Associação de Mulheres também do município Flores do Campo. A gente já vem, né, observando aí a questão das mudanças climáticas, né, do nosso município, que antes a gente não tinha, não via assim tantas alagamentos, tantas destruição, alagamentos nas comunidades. Isso é nas comunidades, devido à questão do desmatamento, né, que cada ano avança mais essa questão do desmatamento. Então agora a gente vê essa mudança bem nítida, né, dessa situação nas comunidades que alagam casa, alagam as produções, né, onde tem produção. Isso também já vem afetando. E além da questão do clima mesmo, a questão do calor, que antes a gente via, era um clima bem frio nas comunidades. A gente conseguia dormir sem o uso de ventilador ou um outro equipamento. Hoje em dia, muitas comunidades, a gente acaba que à noite que tinha aquele clima tudo de frio, hoje é muito calor. E é bem nítida a questão das mudanças mesmo que a gente vê no nosso município. Uma pesquisa brasileira indica que as mudanças climáticas afetarão nos próximos 30 anos as populações tradicionais da Amazônia, que dependem da floresta como principal forma de alimentação e sustento econômico. 56 reservas extrativistas da Amazônia brasileira participaram do estudo. A reserva extrativista Tapajós Arapiuns, no município de Santarém, também fez parte da pesquisa. A pesquisadora da Universidade de Brasília, UNB, Joine Evangelista Vale, líder da pesquisa, embarca na nossa canoa para conversar sobre esse estudo. Bem-vinda, Joine! Como essa pesquisa coordenada por você ajuda a alertar sobre as atividades de mineração e desmatamentos ilegais que podem ser prejudiciais para a região amazônica? Todos, é um prazer enorme estar aqui hoje. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite em nome de toda a nossa equipe. E aí vem a pergunta, né? É difícil, é mais fácil dizer como que não vai prejudicar, né? Do que como vai prejudicar, porque são inúmeros os impactos negativos, inúmeros. Mas a gente pensando no âmbito do extrativismo vegetal, a gente pensa assim, dá pra gente olhar por esse ângulo. A mineração, o desmatamento, eles levam à fragmentação florestal, fora todo o impacto, a forma como a mineração machuca, né, o solo e como isso altera a biodiversidade, altera a qualidade do solo e outros muitos impactos. Mas pensando na vegetação, por exemplo, isso leva à fragmentação florestal. A fragmentação florestal deixa uma floresta que antes era fechada, equilibrada, leva a uma floresta que ela está aberta, suscetível a ressecamento,
Estando suscetível ao ressecamento, ela está suscetível à entrada dos incêndios, né? Facilita a entrada dos incêndios. É como você está tentando acender uma fogueira. Se tá todas as madeiras, né, uma sobreposta junto com a outra, o fogo não prospera. Agora, se você abrir um espaço, o ar entra e aquilo faz o fogo pegar, né? Então, a mineração, o desmatamento, fragmenta a floresta, altera o microclima, o equilíbrio climático dentro da floresta, deixa a floresta suscetível a incêndios, por exemplo. Se uma espécie ela começa a perder qualidade ambiental, ela vai o quê? Parar de reproduzir, ou vai diminuir o ritmo da reprodução dela. Se a coisa piora, ela começa a... Pode ser não necessariamente nessa ordem, mas ela pode parar de crescer, né? Então ela para de crescer. Só esses dois momentos, reprodução e crescimento. Se uma espécie para de se reproduzir, ela vai fazer o quê? Ela vai parar de gerar fruto, vai parar de gerar sementes. Isso altera diretamente o extrativismo de frutos e sementes dentro da Amazônia. Se ela para de crescer, isso altera a produção de seiva. Vai alterar o quê? A extração dos óleos, a extração da seiva para borracha, por exemplo, da seringueira. Então é o seguinte, passei de um caminho ao outro aqui, mas é só para vocês verem o quanto que um impacto que parece ser tão pontual pode ter um tipo de resposta, um tipo de resultado muito além do que a gente pode imaginar, né? E se altera o que é extraído, né? A qualidade do que é extraído, a disponibilidade, isso altera a vida das pessoas que dependem do extrativismo. A partir dos dados da pesquisa, qual futuro é possível prever dos impactos das mudanças climáticas para a floresta amazônica e para as populações tradicionais que dependem da floresta? No nosso trabalho, a gente fez um recorte. Lembrando que a Amazônia é um ambiente muito complexo, muito grande. O que a gente tentou fazer? Um recorte para trazer o alerta. Mas o problema pode ser muito maior do que a gente está apontando. Então, o que acontece? A gente trabalhou com espécies arbóreas, são 18 espécies extrativistas, as 18 principais. Trabalhamos também com 56 resex. Resex é o nosso recorte espacial aqui para mostrar, para mandar o alerta, certo? Então, quais são os impactos? Nós, trabalhando com essas 56 resex e 18 espécies, nós chegamos ao resultado de que no ano de 2050, as mudanças climáticas podem levar ao desaparecimento de algumas espécies, de algumas resex. Por exemplo, 21 resex da Amazônia, elas podem perder até uma espécie extrativista, pelo menos. E de uma forma um pouco mais grave, 4 resex localizadas no estado de Rondônia podem perder todas as espécies extrativistas. Isso pode afetar um número bastante significativo de famílias. E aí, quanto à espécie que mais perde espaço, né, perde habitat dentro das resex. Nossa castanha do Brasil, né, a castanha do Pará, a Bertholletia excelsa, ela pode desaparecer de até 9 resex. Isso significa que mais de 2.000 famílias serão afetadas. Por que ela pode sumir de tantas resex? Porque ela é a espécie que ela vai perder cerca de 25% do seu habitat de hoje em dia, no futuro, dentro da região amazônica. Então, olhando para a Amazônia inteira, 25% da área de uma espécie tão representativa, isso significa impacto a muitas pessoas. A castanha tem um importantíssimo papel cultural, econômico e biológico também, ecológico dentro da floresta, né? Então o impacto é muito grande. O açaí também pode desaparecer de algumas reservas, o que significa um impacto muito grande para algumas famílias. Enfim, o problema ele é grande e ele está aí. A mineração é uma das causas mais impactantes para as mudanças climáticas. Essa atividade predatória, do jeito que tem sido na região amazônica, na sua opinião, Joine, é compatível com a existência de uma biodiversidade saudável? A mineração não é e nunca foi uma prática respeitosa com a biodiversidade. Então, de forma alguma, mineração não é saudável para a Amazônia. Né? De outras formas, também não é uma coisa saudável às pessoas mais pobres, uma vez que a maioria da renda vai ficar concentrada na mão das grandes empresas, na mão dos grandes mineradores, e não é compatível com o modelo de desenvolvimento que a Amazônia precisa. Um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que leve em conta a complexidade social, que leve em conta a existência de populações mais sensíveis, populações pobres, que dependem de soluções que sejam duradouras, né, e que as beneficiem de forma duradoura. Então a mineração não é uma coisa que vai ser compatível com a biodiversidade, tanto as plantas quanto os animais e as pessoas.
Então o impacto ele é multifacetado, né? Então é sobre a biodiversidade, sobre o social. Obrigada pela conversa, Joine, e por esse banzeiro de informações tão importantes sobre os impactos das mudanças climáticas na região amazônica. Novamente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, em nome de toda a nossa equipe. Relembrando, nós somos pesquisadores de 5 universidades públicas brasileiras, trabalhamos com modelos matemáticos para poder fazer esse alerta, cruzamos dados de mudança climática previstas para os próximos anos, cruzamos com dados que tem do governo sobre a situação das RESECs. Esses dados são muito insuficientes, então exige que o poder público trabalhe mais em cima das informações sobre essas reservas, usar os dados que existem, gerar novos dados, para tentar lidar com essa situação que vai deixar essas pessoas ainda mais vulneráveis. Então, quando se tem conhecimento, os modelos matemáticos permitem que a gente tenha um vislumbre do futuro, cruzando com dados sobre a realidade dessas pessoas, é possível a gente traçar estratégias para lidar nas áreas prioritárias, para poder criar soluções, para poder não piorar e, claro, melhorar a situação dessas pessoas. Então, nosso trabalho traz um alerta para essa situação e que as mudanças climáticas elas podem afetar e muito a vida de muitas pessoas e principalmente das pessoas mais pobres. Então nosso país precisa de metas muito mais ambiciosas de redução do desmatamento e não só metas lá para fora, né? Por exemplo, as metas que foram colocadas na COP26 agora, super, né? Vamos conseguir, mas a gente olha para dentro do país, não tem avanços no sentido do fortalecimento das políticas ambientais. Na verdade, essas políticas estão cada vez mais debilitadas, que prejudica diretamente a nossa capacidade de lidar com esses impactos que estão vindo. Então, o Brasil precisa agir logo para recuperar o tempo perdido, em prol de criar medidas de adaptação para as mudanças climáticas, para problemas que já estão acontecendo. Então é isso que a gente queria deixar, agradecer novamente pelo espaço. É um prazer imenso estar aqui para falar com vocês, certo? Obrigada. Bom, caros ouvintes, nosso podcast vai ficando por aqui, mas a nossa canoa segue viagem espalhando nossas raízes de resistência e esperança. Se aperreia muito não, hein? Que logo logo a gente passa por aqui de novo para compartilhar muito mais vivências e conhecimentos pela luta da soberania popular na mineração. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho e atividades. Estamos também nas principais plataformas de áudio. É só procurar por @podcast Raízes que você encontra a gente. Até logo! Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração MAM Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil. Treme a terra, treme o mundo, eu treme terra, vem trabalhar. Ele trabalha na magia, seu treme terra, vem guerrear. Ele trabalha pra quebrar toda a demanda, ele trabalha para o mal todo quebrar. Lá na encruza ele é um grande guardião, quando ele chega treme a terra, treme o chão. Treme a terra, treme o mundo, seu treme terra, trabalhar. Ele trabalha na magia, seu treme terra, guerrear. Por um país soberanizado,